Precisamos falar da fase dele, Lewis Hamilton. Ele está tendo agora um dos piores inícios de temporada da carreira dele na Fórmula 1, se não for o pior. Ele conseguiu no máximo chegar em sétimo na primeira corrida, porém marcou apenas 19 pontos em 5 corridas mais uma sprint. Algo muito incomum para ele. Um cara que venceu tudo na Fórmula 1, ter um início tão complicado numa temporada como essa, é anormal demais. E quando você vai ver a situação dele, tudo fica ainda mais difícil de entender o que está acontecendo. Nessa semana eu vi um vídeo ou li alguma coisa dizendo que o Hamilton ele não extrai mais do que o carro oferece quando o carro não é tão bom quanto ele imagina. Algo como o Hamilton só vai além dos limites quando ele sabe que o carro que ele tem é um carro competitivo e quando o contrário acontece, ele só não faz por desmotivação mesmo. Pelo menos foi isso que eu li, tá? Não é minha opinião. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, e bom, esse vídeo é sobre essa questão. Mas antes de começar, eu queria trazer também alguns pontos aqui do que está acontecendo com o Lewis e do que a gente consegue observar daqui de fora. Como, por exemplo, as reclamações e algumas outras coisas que já estão acontecendo com ele. Primeiro é que ele reclama direto do carro. O W15 tem várias deficiências, a principal delas é ser mais lento nas curvas de alta. Só que toda corrida sempre tem uma reclamação do Hamilton. Não importa o contexto, o Hamilton sempre vai abrir um rádio e reclamar de algo que não está funcionando com o carro. Em um dos rádios, o Hamilton chegou a falar que essa coisa não vira, se referindo ao carro, numa disputa antes dele ser ultrapassado pelo Verstappen. E na corrida, ele disse que o carro era muito lento, enquanto ele estava atrás de uma Alpine. E isso o mundo todo escutou. E está começando a virar mais frequente, porque toda sessão de treino, classificação ou corrida tem uma reclamação do Hamilton em relação ao carro, podem reparar. Uma coisa que a gente não vê, por exemplo, do Russell, mas que no Hamilton é quase certo. Toda corrida, toda classificação vai ter uma reclamação do Hamilton. Além disso, infelizmente, ele não está conseguindo manter uma regularidade boa. Até ele consegue se regular, mas de modo ruim. Um exemplo disso foi o que aconteceu na China. Na sprint, Hamilton chegou em segundo lugar. Não dava para competir contra a Red Bull, mas o resultado foi ótimo naquele momento. Ele chegou a liderar aquela corrida de sprint por algumas voltas, mas claro, aconteceu que todo mundo já imaginava e Verstappen o ultrapassou. No entanto, na sessão de classificação após aquilo, ele tentou mudar um pouco do setup do carro e terminou sendo eliminado ainda no Q1. Largou de P18 e teria que fazer uma corrida de recuperação, basicamente, em todo o GP da China. Sofrendo para ultrapassar aqui e ali, mas até que ele conseguiu um bom resultado, chegando em nono. O Hamilton falou que ele tinha ido bem na corrida sprint, porém ele fez uma alteração para o qualifying e ele achou que não tinha como piorar e piorou, só que ele falou isso rindo. Ele tá quase coringando, eu tenho quase certeza. Dá vontade de fazer uma caravana, tirar ele lá da Mercedes e jogar em Maranello só para ele se livrar desse barco que é a Mercedes, que é um barco sem direção. Mas estaria ele de saco cheio e só torcendo para a temporada acabar logo? Nas últimas semanas, li e ouvi muitos comentários dizendo que Hamilton não é o piloto que se esforça para tirar mais do que o carro oferece quando não tem um carro bom. Numa comparação bem óbvia, temos o Alonso, que é mais conhecido pela sua habilidade de extrair muito mais do que o carro oferece do que os seus 2 títulos mundiais em si. Pode reparar, a gente lembra mais do que ele fez em 2010 e 2012 do que em 2005 e 2006. O que Alonso fez constantemente é extrair o máximo do carro na expectativa de obter alguma melhora ou vantagem para a sua carreira. É a gana por querer algo mais. Só que quando você observa Lewis Hamilton, a coisa é bem diferente. Para que você vai querer extrair mais de um carro nessa temporada sabendo que ele não vai te dar o que você quer? Vai mudar o que na carreira dele? Ele já tem 7 títulos, é o maior vencedor de tudo, ele sabe que não vai conseguir nada além de chegar em segundo numa corrida. E eu já gostaria de dizer que, sendo bem honesto, o Hamilton ele não tem nenhuma obrigação agora de extrapolar o limite que o carro tem. Porque primeiro a gente sabe que a Mercedes não vai disputar título com a Red Bull e segundo a Mercedes não vai disputar o vice-campeonato com a Ferrari. E se o campeonato é sobre dinheiro, digamos que a Mercedes, além de não precisar, ela não tem carro para competir contra as outras equipes, pelo menos por enquanto. Então, querer extrapolar o limite do carro agora seria até mesmo um desperdício de esforço. Ou só para colocar no DVD do Hamilton aqui do futuro, que ele conseguiu chegar em terceiro lugar num campeonato que estava quase perdido para a Mercedes, ou que ele chegou em quinto lugar após largar de último. Se bem que ele fez quase a mesma coisa agora, largou de 18º e chegou em nono, que foi o máximo que ele conseguiria com aquele carro e naquela corrida na China. Então, eu não acho que o Hamilton tem a obrigação de extrapolar o limite do carro, porque ele não vai ganhar nada com isso.
Pelo contrário, a única coisa que ele ia ganhar com isso seria a Mercedes, porque o legado do Hamilton não ganharia nada com um 5º lugar no Bahrein, ou um 6º lugar na China, ou um 4º lugar no Japão. Ele não ia ganhar nada com isso. Então, pra que se esforçar à toa? Sim, isso vai de encontro com todo o propósito do esporte, de você ir além dos limites, mas o cara já tem 7 títulos e já ganhou tudo. Ele não tá interessado em chegar em 4º lugar, sejamos honestos. Só que um piloto que já vai pra Ferrari, que teve suas ideias ignoradas pelo time e a Mercedes resolveu desenvolver o carro sem isso, não acho que ele esteja nas melhores condições de extrair mais do que o carro oferece. Nas retas a Mercedes toma passadão, nas curvas rápidas a Mercedes toma passadão, nas lentas a Mercedes toma passadão. Se duvidar, a única coisa que o Lewis está fazendo mesmo é dirigir, porque extrair algo daquele carro é bem difícil. E mesmo se ele tivesse realmente desanimado ou desmotivado, o que impediria ele de extrair mais do carro, sejamos honestos, é quase uma batalha perdida. Os únicos que ainda fazem isso na expectativa de algo anormal acontecer é Max, Alonso e Leclerc nas qualis. E Lewis não é o tipo de piloto que vai fazer isso. Ele já fez tudo o que tinha para fazer na carreira dele. E aí fica a dúvida pra gente. Será que o Hamilton, ele tá desanimado, ele só simplesmente não tá afim de ir além do que o carro oferece por simplesmente não querer, ou porque ele sabe que não vai adiantar nada? É esse o questionamento que eu deixo pra você aí. Na minha opinião, é que não tá adiantando nada mesmo, o carro é ruim. O carro é ruim, gente. Enfim, queria comentar isso aqui porque vi várias pessoas falando que o Hamilton, ele não extrai mais do que o carro oferece quando ele está desanimado, o que dá pra entender, sejamos honestos. Mas eu quero saber sua opinião, comenta aqui embaixo o que você acha. Se gostou do vídeo, clica no like e se inscreve, e eu te vejo no próximo. Até lá!